Hello guys, how are you today? Let's start one more class in English, of course. Today we will talk about conditionals, né? A gente vai continuar, na verdade, né, vendo as orações condicionais. Eu vou revisar rapidamente o que a gente já viu anterior para a gente poder falar de uma nova entre aspas, né? Nova que a gente vai ver agora, de uma nova oração condicional, tá? Então, let's do a little bit review. Vamos fazer uma revisãozinha, tá? It's a quick review, ok? É rapidinho. Vamos lá. A zero conditional. Lembram, pessoal, da zero conditional? Zero conditional é quando você tem uma situação que é certa de acontecer, né? Ou seja, praticamente não tem condição, né? Não tem nenhuma condição. Você faz, acontece. Você abre o olho e você enxerga. Pronto, não tem uma condição. Eu abro o olho e eu só enxergo se tiver alguma coisa na minha... Não, você enxerga. O que tiver, você enxerga, né? Então vamos ver. Let's see the examples. Our class ends if we leave it. Vejam só, nossa classe acaba se a gente sair, se a gente deixa a aula. Então, se eu deixar a aula, ou melhor, se todos nós, our class, né? Nossa aula, ends aí, ó, é o presente, né? Tá com Szinho, terceira pessoa, lembra disso, né? Então, nossa classe acaba, nossa aula acaba, melhor dizendo, se nós vamos embora. Se a gente, todo mundo levanta e vai embora, claro que não tem aula, né, gente? Então, zero condição para isso acontecer, né? Toda vez que todo mundo levantar e for embora, claro que a aula vai acabar ao mesmo tempo. Tá certo? Let's see one more example. Your phone answers if you touch the screen. Of course. So, se você toca na tela do seu celular, o seu telefone responde. Ou ele vai dizer que está bloqueado, ou ele vai acender uma luzinha, ou a câmera, dependendo do que você configurar e tal. Mas se você tocar na tela, ele responde. Claro que se o seu telefone for touchscreen, né, guys? Aí você, professor, eu tenho um tijolo, não sei o que lá, não vai se aplicar aqui. Mas se você tiver um touchscreen, tocou na tela, ele avisa, ele dá um sinal e tal. Então veja que é zero conditional, né? É zero condição para essas coisas acontecerem. Aí vejam só, a animação ficou trocada aqui, não tem nada não. A first conditional, né? Quando é que eu tenho first conditional? Veja só, Everton will go if we invite him. Ó, Everton irá se nós o convidarmos. Veja, agora eu tenho Everton will go, veja que eu tenho o futuro, tá certo? Se nós convidamos, né? Se nós o convidamos. E eu tenho presente. Lembra first conditional? Tem que ter uma expressão, um verbo no presente, né? E a condição sempre vai ser uma questão também envolvendo presente e futuro, né? Na first conditional. Você tem assim, ó. If you press the button, you will turn off your computer. Então, se você pressionar o botão, né, e segurar lá e tal, você vai desligar o computador. Toda vez que você fizer isso, seu computador será desligado, né? Então, se você quiser desligar o computador, né, você tem uma condição para isso acontecer, né? Você tem que pressionar o botão. Então, isso é a first condition. Tem uma condição. Everton só irá se nós o convidarmos. O computador só desliga se você pressionar o botão, né? Então, se você não pressionar botão nenhum, se você não convidar Everton, essas coisas não acontecem, tá? Então, veja sempre que é um verbo no presente. Tá? Vou pegar a segunda frase aqui, ó. If you press the button, né? Então, se você pressiona o botão, you will turn off your computer. Então, você desligará, né? Sempre é presente e futuro. Lembrando que isso pode vir invertido, né? Como na primeira frase, eu inverti aqui para lembrar isso a vocês, tá? Ok, vem só. Então, nós temos aqui the second conditional, né? Então, nós temos as situações, veja. If we were you, we would study English. Então, se nós fôssemos você, nós estudaríamos inglês. Veja, eu não vou estudar inglês porque eu não sou você, né? Então, é claro que é um futuro hipotético, porque para esse futuro acontecer, dependeria de um passado, de eu ser você, né? Como eu não sou você, então eu não estudarei inglês. Quem tem que estudar é você, por si mesmo, né? Por si mesma. Então, veja o segundo exemplo. Você tem aqui, ó. She would buy a farm if she won the Caruaru da sorte. Veja, ela compraria uma fazenda se ela ganhasse no Caruaru da sorte. Veja, ela vai comprar uma fazenda? Não. Por quê? Porque ela jogou, mas não ganhou. Então, uma ação no passado, que era ela ter ganhado no Caruaru da sorte, condicionaria uma ação no futuro. Como o passado não aconteceu, o futuro também não acontecerá. Tá? Então, isso é o que nós chamamos de second conditional, ok? Então, essa é uma revisãozinha rapidinha para vocês verem, né? Let's talk about the third conditional, né? Qual é a terceira condicional, pessoal? E é fácil, tá? A gente já viu zero, first and second conditional. Isso foi revisão, então vamos conversar about third conditional. Vejam só, olha essa frase.
If I had time, I would have studied. Né? Had tá certo, a gente já viu esse ano isso, tá? Que é o past perfect. Veja, a tradução fica: se eu tivesse tido tempo, veja, se eu tivesse tido tempo, eu teria estudado. Veja, eu teria estudado é uma situação no passado. Tá? Would have studied. Veja, no passado. É a ideia do presente perfeito que vocês têm aí também, né? Essa ideia é um pouco relacionada aqui. Eu vou explicar melhor, vocês vão entender. Veja, é uma ação no passado do passado. Vocês viram isso, né? Então, se eu tivesse tido tempo, eu teria estudado. Gente, no passado, nem eu tive tempo e nem eu estudei, né? Então, seria essa a ideia da third conditional, tá? Deixa eu marcar aqui os verbos que vocês vão ver, vai ficar melhor. Isso. Então, aqui, ó. If I had time, I would have studied. This is the structure. Né? Isso é a estrutura. Como é que eu faço a third conditional, professor? Veja, had. Eu tenho passado perfeito. Lembra, o primeiro had é o verbo auxiliar, né? Que vai ser sempre had, isso não vai mudar nunca. E o segundo had é o verbo que está no particípio passado, né? Que no caso do verbo have é had também, por isso que fica had, tá? Vimos isso já esse ano, é bom frisar isso, né? Vocês já estudaram, se não lembram direito e tal, é só dar uma olhadinha lá nos cadernos, vocês têm isso aí, tá? A gente viu em sala ainda isso, antes da quarentena, tá? Então, I would have studied, eu teria estudado. Então, eu tenho sempre a expressão would have, ela não vai mudar nunca na third conditional, sempre vai ser would have. E vai ser a expressão would have mais um outro verbo no particípio. Veja que studied está no passado, né? Você vai dizer, professor, mas está no passado. Porque lembra que verbos regulares fazem o particípio da mesma maneira que fazem o passado, né? Studied é um verbo regular. Vamos ver outro exemplo aqui que você vai acho que entender melhor. If she had felt well, she would have gone to school. Pay attention. If she had felt well, she would have gone to school. Se ela estivesse se sentindo bem, veja a ideia, né? Se ela se sentisse bem, se ela estivesse se sentindo bem, ela teria ido à escola. Veja, duas coisas que se você vai olhar é meio que no passado isso, né? Ela nem se sentiu bem e nem foi para a escola. Nenhuma das duas aconteceu, né? Então, são como se fosse a ideia de duas ações que aconteceram num passado, né? Seria a third conditional. Porque a third conditional, pessoal, é uma ação impossível. Veja, ela não foi para a escola. E por que ela não foi para a escola? Porque ela não estava se sentindo bem, né? Então, eu teria que mudar muita coisa para poder que essa ação acontecesse. Então, veja, a zero conditional é totalmente provável. A first conditional é possível, né? A first conditional é possível se você aperta o botão, o computador desliga e tal, desligará, então é possível. A second conditional é uma situação hipotética, é uma hipótese, né? Ah, se eu fosse rico, eu estaria nas Bahamas. É uma hipótese, né? Mas a third conditional is impossible, né? É uma coisa impossível. Você não pode mudar duas coisas no passado. Você não pode mudar uma no passado, imagina duas, né? Então vamos dar uma olhadinha na estrutura de novo aqui, ó. If she had felt, had felt. O que é had felt? Past perfect, né? Passado perfeito. Vocês têm aqui o had, que é o verbo auxiliar, e o felt, né, que é o verbo principal no particípio passado, tá? Aí, ó, o segundo termo, né? Você tem she would have gone to school. Ela teria ido, né, para a escola. Então veja, would have não vai mudar nunca, é tranquilo. E veja que agora tem um gone, né? Por que gone? Porque é o particípio do verbo go, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. If they had arrived on time, they would have done the test. Veja, se eles tivessem chegado na hora, eles teriam feito o teste. Olha, nem eles chegaram na hora e nem fizeram o teste. Então, veja, duas coisas, né? Então, third conditional são coisas realmente, né, fora de qualquer alcance, né? E o que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho past perfect, como had arrived, e aqui eu tenho um verbo regular, né? Por isso que ele vai ficar com ed no final, in the end of the verb. E eu tenho would have done, que eu tenho a expressão would have, e done, que é o particípio passado do verbo do, né? Do verbo fazer. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Ok, guys. Então, eu tenho para vocês agora a homework de vocês, tá? Então, homework is so easy, ok? Essa semana it's so relax, tá? A homework é o seguinte. Vocês vão fazer um meme, tá?
Eu estou colocando aqui em 3 partes, porque eu vou deixar vocês escolherem 3 orações condicionais dessas. Estudamos 4, tá? Estudamos zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Lembra como eu comecei do zero conditional, né? Então, na verdade, eu tenho 4 orações condicionais. Eu vou querer que vocês escrevam 3, tá? E criem memes, tá? Aí você vai escolher, se você quiser criar um meme só e 3 etapas, como o pessoal faz, né? 3 sentenças, 3 frasezinhas. Se você quiser criar 3 memes diferentes, no problem. Você pode fazer meme comigo, com os demais professores. Você pode fazer meme com a situação que vocês estão vivendo, com a pandemia, como vocês queiram. Aí, o que eu vou olhar nesse trabalho é se você empregou corretamente, tá? As orações condicionais, tá? Então, ó, se não tivesse pandemia, eu estaria... De repente, ó, já é uma ideia aí de você criar um meme, tá? Aí, veja, eu vou pedir a vocês, inclusive, que não partilhem, não compartilhem, na verdade, né? Não compartilhem esses memes nos grupos, viu? Por favor. Especialmente se você usar a imagem do colega ou de um professor, isso é só pra gente fazer um trabalho, viu, gente? Não é pra arrumar uma briga com ninguém, não. Então, é o seguinte. Vocês têm programa no celular que vocês podem instalar, que são programas específicos para fazer meme. Tem gente que faz meme sem instalar nada, só pegando a foto e digitando em cima também. Aí você pode usar esse recurso. Então primeiro você cria o meme, tá? Depois você vai no Google Classroom, vai ter lá uma tarefinha lá, tá indicando para vocês. E quando vocês entrarem lá na atividade, tá? Dessa semana, então você vai ter lá um maisinho, né? Um sinalzinho de plus, de mais, e tem lá adicionar ou criar. Quando você clicar nesse sinalzinho de mais, você vai ver que ele abre um menu, aí a primeira opção é do Google Drive, a segunda opção é link, a terceira opção é arquivo. Quando você clicar em arquivo, é para fazer o upload, né, para o Google Classroom. Então você seleciona lá do seu computador a foto, no caso que você quiser. O meme já tem que estar pronto nessa hora, tá? Então já tem que ter feito antes o meme. Então você seleciona o meme e manda fazer o upload, aí o seu meme vai ficar lá. É bom não esquecer de colocar o nome, viu? Porque às vezes o e-mail de vocês não bate com o nome, né? Então é bom sempre colocar o nome, tá certo? Para eu conseguir identificar. E aí eu vou fazer um concurso com vocês, possivelmente numa live, tá? Numa próxima live, eu vou trazer os memes vencedores e vai ganhar um prêmiozinho, tá? Vai ganhar alguma coisinha. E, claro, é justo, tá certo? Então, mãos na massa, ok? Study a lot. Take care of yourself. Don't forget your homework. Ok? Tem 8 dias, dá pra fazer tranquilão. Bye bye. Kisses. See you.